Então, assim, galera, vamos lá. Perguntei para algumas pessoas ali, ó, tava difícil, não vem à cabeça, pior dela, tudo bem, obrigado, tal. Então, assim, fácil ou difícil? Teve gente que respondeu fácil aqui, ah, não vou voltar ali para a gente não perder mais tempo, mas enfim. Será que é fácil ou difícil? Então, em termos gerais, ela é de médio a difícil, né, a gente entender. Então, vamos começar todo o nosso processo do módulo da disciplina. Eu falei para vocês de autoconhecimento, beleza? E fiz a minha abertura aqui da aula falando sobre diversidade. Então, vamos pensar. O mundo é diverso, ok? Existem várias situações, várias pessoas, vários jeitos e tudo mais. Perceba, e eu vou provar isso para vocês, que a gente avalia as pessoas com base nos nossos conceitos, né? Você tem a tua lupa, você tem a tua forma de olhar, isso chama-se paradigma. Isso chama-se modelo de mundo ou metamodelo, que a PNL vende também. Vamos ter isso aqui, tá? Quando você enxerga a pessoa com o teu modelo, perceba que você não enxerga do modelo nem certo nem errado, você enxerga com o teu modelo. Se eu vou trabalhar com pessoas, e se eu vou negociar, se eu vou fazer essa gestão do conflito, vou resolver, fazer uma resolução do conflito, né? Em vez de que gestão e resolução, né? Depois a gente discute essas palavrinhas. Se eu vou fazer isso, eu preciso conhecer cada vez mais as pessoas. Só que aí começa o primeiro problema. Eu perguntei ali, que cor te representa? Tá? Para você entender a cor que te representa, você tem que entender características, primeiro suas. Quem eu sou? É o primeiro ponto. Segundo ponto, quantas cores eu conheço? Para pensar em características de cores. Perceba comigo se eu conheço só branco e preto, beleza? Então eu vou me avaliar diante dessas duas cores, branco e preto, porque a pessoa perguntou que cor me representa. E no meu banco de dados tá branco e preto. Aí eu digo assim, porra, né? Eu sou branco ou sou preto? Daí fica lá, pô, acho que eu sou preto, beleza. Duas situações você cravou ali e estamos conversando, beleza? Agora, se eu tenho branco, preto e amarelo, eu tenho uma condição a mais para pensar em mim mesmo, beleza? Não só pensar em mim mesmo, mas para poder avaliar as outras pessoas. Porque se eu só conheço o branco e preto, eu já começo a me avaliar de um jeito meio limitado, ok? E aí vamos dizer que aparece, sabe, branco e preto, aparece alguém vermelho na tua frente. Daí você fala assim, porra, mas esse vermelho, né? Vermelho acho que tem. E você não sabe o que é vermelho. Você fala assim, vermelho tá mais parecido para preto, né? Porque vermelho é mais escuro, então parece um preto. Eu acho que essa pessoa é meio preta. Daí eu pergunto, se está certo ou errado? Não, você está errado. Não, meio preta não é vermelho. Vermelho é vermelho, preto é preto. Então, você que se coloca à disposição para lidar com gente, perceba o primeiro problema que você enfrenta, que é alimentar o seu banco de dados. Você, enquanto gestor de pessoas, você, enquanto trabalhar com gente, você tem que alimentar seu banco de dados. E alimentar o banco de dados é justamente assistir tudo. Tudo é muito forte, né? Mas quase tudo, ouvir quase tudo, experimentar as coisas, se deixar levar por situações. Não dá para admitir, você que quer trabalhar com pessoas, você ficar numa condição assim, eu só sei branco e preto, eu só sei comida japonesa e comida alemã, eu só gosto disso, daquilo. Porque quando aparece algo diferente na sua frente, como é que você faz para lidar com isso? Como é que você vai desvendar essa pessoa? Como é que você vai entender essa pessoa? Porque você vai avaliar com a tua lupa. Né? Se eu falar para você, ali tá vendo as comidas, né? Que comida que você é? Alguém falou feijoada, né? Porra, feijoada é porrada, né? Se você se vê como uma feijoada, então você é uma pessoa mais visceral, é uma pessoa de enfrentamento, porque a feijoada não é uma comidinha sonsa. Né? Se você colocou sua sopa de chuchu, porra, aí dançou, né, filho? Sopa de chuchu, morna ainda, né? Suco de isopor sem gelo. Aí a autoestima tá meio rasteira. Entendeu? E aí você tem que começar a perceber as suas características. Para entender as minhas características, banco de dados. Para o banco de dados aberto, aproveito para entender as outras pessoas. Então, nesse primeiro momento, você já começa a perceber que eu vou forçar de vocês que você comece a abrir um pouco mais esse teu leque de ações. Eu preciso assistir o Ratinho uma vez por semana, que seja, para saber como é que é o Ratinho. Se você é daqueles que falam assim, que falam, né? Ai, Big Brother, graças a Deus terminou e eu não assisti aquela bosta, não sei o que, não sei o que. Cara, você é um babaca, entendeu? Porque você tem que assistir pelo menos 1 ou 2 dias para saber que tinha lá o ping-pong que fazia a hipnose, que tinha que não sei quem que fazia não sei o que, não sei o que, porque as pessoas assistem isso, entendeu? Isso faz parte da formação cultural nossa. As pessoas com quem você trabalha, elas assistem Big Brother, elas assistem Maria do Bairro, né? Elas assistem, não, mas aqui, com quem eu ando não assiste nada disso. Pois é, você é um alienado tanto quanto. Porque se você só assiste isso, só escuta Beethoven, né? Só assiste a TV Cultura, tal, você é um alienado pro outro lado da régua. Né? Você tem um alienado para baixo da régua, um alienado para cima da régua. Então você não consegue lidar com gente pela mesma condição de quem está lá embaixo, porque você não consegue entender ninguém. Entender ninguém por quê? Porque você está numa bolha de situações que não consegue perceber.
Sertanejo, por exemplo, ali, perguntei de música, né? Eu, particularmente, não gosto de sertanejo. Eu não gosto de sertanejo, principalmente sertanejo universitário. Não me diz nada. É uma música que não me diz nada. Né? Mas não quer dizer que eu não tenho que acompanhar para saber o que está acontecendo. Que tem Fernando Sorocaba, Maiara e Maraiuza, Menotti e Marciano. Eu preciso saber quem são esses caras aí, entendeu? Para poder entender que as pessoas vão andar, vai passar no programa de auditório, quais são os filmes. Hoje a TV ainda piorou, por quê? Porque existem as lives, né, que é mais do mesmo, mas 80% da programação virou remake, né? 80% não é nem remake, é replay. Virou replay, então coisas que já assistiram, mas é uma grande condição que você tem de perceber como é que as coisas andaram. Né? Pô, essa novela falava disso, né? Tem a Griseldinha que faz não sei o quê, porra, tem o fulano, a Malhação que fazia aquilo, olha aquela época do telefone celular, como é que agia, não sei o que e tal. Eu preciso abrir o leque. Se você vai num churrasco e leva as suas músicas, pô, que chato, porra, vai lá e escuta a música do outro. Ah, mas eu não gosto, mas eu não gosta porque não está acostumado, né? Ou não gosta, tudo bem, mas pelo menos entenda que exista. Né? E aí, quando eu falo ali de filme, quando eu falo de comida, quando eu falo de música, é a mesma situação. Eu tenho assim, eu acho complicado para quem trabalha com gente, por exemplo, pedir indicação de filme. Eu acho que você precisa se alimentar de coisas diferentes. Entendeu? Você fala assim, pô, mas tô pedindo indicação para abrir minha cabeça, mas vá você, se esforce você mesmo nessa luta, nessa busca. Né? Quando você vai abrir o Netflix, vai abrir o Prime Video e tal, dá uma olhadinha nas sinopses, né? Não vai na prateleira dos 10 mais tal. Daí você fala, tudo bem, olha as 10 mais, veja o que estão assistindo e vai ver outra coisa, para se alimentar de outras informações, né? Para poder abranger um pouco mais. Tal. E os outros apenas sabem o que está acontecendo. Acho que há um mês, né, foi falado do fosso, o poço. Nossa, o poço, discussão política, social, um tapa na cara da sociedade. Pô, você abre lá, você vê aquilo, será que é isso mesmo, né? Será que alguém vendeu aquilo de diferente? Aí logo depois o milagre da cela 7. Daí você não aguentei ficar 20 minutos, chorei, que fiquei seco, parecia uma uva passa, de tão ressecada, não sei o que e tal. Porra, daí vai todo mundo assistir aquela porra lá. Então, o que é milagre? Aí a história do filme é essa? Entendi isso, tudo bem. Pode até assistir, ok. Mas vá se alimentar de outras coisas. O meu discurso aqui de alimentar o banco de dados, perceba que não é um discurso de eliminar informações, é um discurso de agregar informações. Eu não estou dizendo para não fazer mais isso de não assista, não veja. Eu estou dizendo justamente ao contrário, assista mais do que puder, do que o povo assiste e coisas diferenciadas. Vai assistir um filme japonês, vai escutar uma música húngara, vai ouvir música celta. Aquela musiquinha que estava tocando agora há pouco aqui, né? A música um folk e tal. Pô, que bacana. Ah, eu coloquei o nome de propósito ali, coloquei o nome da banda, né? Para você, de repente, vai escutar, pô, que legal, né? Para abrir o leque, para ficar sempre no setlist. Pô, toda vez que vai ouvir música, coloca no setlist. Para pôr no site, coloca no random, deixa vir informações, né? Justamente quando mais cor eu souber, mais comida eu souber, mais situações eu souber, facilita para mim. Quem teve um pouco de dificuldade, não quer dizer que seja nhanha, né? Mas quer dizer que precisa sim trabalhar um pouco mais, ter um pouquinho mais de versatilidade, precisa ter um pouco mais de flexibilidade. Eu preciso deixar o meu cérebro, aí sim, preparado para a diversidade. Porque se o meu cérebro não reconhece determinada situação, porque eu não tenho essa informação no meu banco de dados, né? Eu não tenho essa visão sobre lá no meu banco de dados, eu vou ter problema pela minha frente. Eu vou entender que aliás, eu não vou entender, né, que eu preciso pelo menos aceitar a condição. Eu sempre digo o seguinte, né, você é obrigado a aceitar, né, mas tem o direito de não concordar. Eu posso não concordar com uma situação, mas eu tenho que aceitar. Discussões simplórias como religião, como sexualidade, questão de gênero e tudo mais, você tem que aceitar que a discussão existe. Mas você pode olhar e falar, não concordo por causa disso, disso e aquilo. Mesmo porque você que trabalha com RH, a questão dos preconceitos hoje estão muito. Tá difícil, né? Você fica nessa condição o que não é, mas tem situações. Situações que eu tenho direito, né? De dizer que não é para mim, ou que melhor não, que eu acho que não deva, ou coisa nesse sentido. Eu sempre digo o seguinte, né? Você fala assim, pô, o cara não quis contratar outro que tinha largador de orelha e tatuado. Daí eu falo assim, tá, mas e daí? É preconceito, porque uma pessoa tatuada pode ser um bom profissional. Pois é, mas de repente para a função ali que ele vai exercer, a tatuagem não seja interessante. Ou então ele simplesmente não gosta disso. Ele vai perder um bom profissional, ele vai perder um bom profissional, mas de repente ele não gosta, e ele acaba optando por não. Daí você fala preconceito. Fala, pois é, se você vai chamar alguém para trabalhar na sua casa, um encanador, eletricista, diarista, cozinheiro, sei lá o quê, e você não vai com a cara da pessoa, você simplesmente não contrata, né? Você entra no restaurante e não gosta, você sai.
É preconceito da sua parte? Não, você não se sentiu bem. Então a gente tem que entender justamente isso. O que depende ao preconceito de aquilo não presta? E aí eu vou falar de filtros, né? Hoje no final da aula vou dar esse start, vou passar o vídeo para a gente discutir na quarta-feira os filtros mentais. Um deles é generalização. Então assim, todo tatuado é maluco, né? Todo roqueiro é cheirador, né? Todo evangélico é fanático. E olha lá, evangélico, fanático. E você veja que interessante, né? O cara aparece com uma camiseta escrito adoro Jesus, você chama ele de fanático, de evangélico fanático. Agora ele aparece com adoro ACDC, I love ACDC, tá tudo bem, né? Porque a banda não é fanático e tá tudo bem, tá tudo certo. Sendo que são adorações, né? Claro que você vai entrar, talvez, em discussões de Bíblia, não pode adorar isso, adorar aquilo, mas o fato é que tá usando a camisa que gosta, que acha que representa, que é a batida que a gente fez agora aí. Beleza? Ah, fica aberta a atividade até um. Pode discutir, debater com quem estiver em casa, até um bom exercício. Aliás, para amigo secreto, aquela chatice de amigo secreto, pode até usar isso aí, né? Se a pessoa fosse eletrodoméstico, o que ela seria? Se essa pessoa fosse um prato de comida, o que vocês acham que ela seria? Tal? Daí, porra, né? Vamos ver quem é que combina com isso, combina com aquilo. Pode ser um bom caminho aí. Beleza? Algum comentário sobre? Alguém não concordou com algo que eu acabei de dizer? Fale agora o cálice, por enquanto. Alguém não conseguiu concluir a atividade ou fez assim de porradaria, né, só para preencher? Tudo ok? Seria mais a mania no caso de rotular. A questão de rotular, perceba, de novo, veja como a cabeça da gente funciona, né? Isso chama-se paradigma. O que é paradigma? É aquilo que você acredita, é o teu credo, a tua crença. Vou falar daqui a pouquinho na atividade. Ou seja, eu acho que o mundo é assim. Ponto. Se eu acho que o mundo é assim, quando aparecem coisas para mim, eu tenho meu paradigma formado, eu tenho meu modelo de mundo formado, tudo que aparece um pouquinho do ladinho da caixa eu já não, já estranho, eu já não gosto. E eu não consegui porque chega depois. Então, tudo bem, mas a Anne ainda pode fazer, né? É, a questão desse paradigma conflito com a caixinha, um pouquinho do lado da caixinha, você já não consegue entender, você já entende aquilo como algo que não serve, né? E aí pode entrar na questão da rotulagem. A pessoa de tatuagem é assim, pessoa vestida desse jeito é assado, e volto a dizer, você, enquanto gestor, o cuidado para não rotular. E aí pergunto para vocês, rotular é julgar, né? Eu julgo as pessoas, eu olho e falo, pô, eu acho isso, beleza? Aí pergunto para vocês, é possível não julgar as pessoas? Mamãe dizia, né? Não julgue para não ser julgado. É possível não julgar as pessoas? Quem acha que é possível, só argumente, por favor. E quem acha que não é possível, também argumente. Todo mundo não? Pelo jeito, a maioria acha que não é possível julgar, né? Que a gente sempre julga. É... Será que é isso mesmo? Vamos pensar. Quando abri o vídeo aqui, você olhou para minha cara. Ó, quando vamos à entrevista, alguém muitas vezes temos que nos policiar para não. Adriana, vamos dar um passinho para trás antes de eu passar para a minha fala. Ela disse assim que na entrevista. Não é possível, mas começou a. É isso mesmo. O que eu vou falar é que a Daniele já falou ali, né? A Daniele já alertou. Então o que acontece? Quando vamos entrevistar alguém, cuidado. Então é o seguinte: a sociedade ela julga. A gente julga, como está colocado ali, né? A Daniela está dizendo que automaticamente a gente julgamos. Por isso que eu falei. Na hora que abriu a imagem, se olhou para minha cara, você fez um julgamento. Se é bom, se é ruim, melhor ou pior, se isso é bom para mim ou não, se é ruim para você ou não, já vamos discutir. Mas você fez um julgamento. A diferença é o que você tem que se policiar é que esse julgamento ele não pode ser colocado na mesa. Você não pode olhar e falar assim, porra, olha lá, meu Deus do céu. Esse é o que é o grande problema. Ok? Porque a gente julga sim o tempo todo. E a gente julga o quê? Baseado nos nossos conceitos. Os nossos conceitos são justamente os nossos paradigmas, a nossa crença, o nosso modelo de mundo. Eu tenho essa condição de, né? Eu estou julgando assim, eu estou vendo assado. E a gente precisa, por isso que eu estou falando, veja quando você abre o leque de banco de dados que eu estou te pedindo, a questão das cores, por exemplo, o teu julgamento fica mais fácil, porque quando aparece a cor, eu consigo encaixar em outras situações. Facilita bastante, né? O problema é que julgamos de acordo, concordo com a Perla,
Caramba, Ana. Alguém pode passar o link de novo ali? A Helene pediu? Para não ter que o meu link lá agora é do Google Forms que está colado. Alguém pode fazer a gentileza? Eu agradeço. Então, assim, julgar com os nossos princípios, que a Pela está falando, eu concordo, e é isso mesmo. Então, temos princípios, né? Então, você fala assim, eu tenho que deixar de ter princípio, Ana. Aí a Ana conseguiu, de alguma forma. Seja bem-vinda, Ana. Então, assim, e o teu princípio é o teu paradigma. Então, assim, eu vou deixar de ter princípio? Não. Eu tenho o meu certo, mas eu preciso aprender que existem certos diferentes. É isso que a gente vai trabalhar hoje, inclusive. Hoje tem que sair da minha aula entendendo que quem trabalha com pessoas tem que ser praticamente um anjo. O que é um anjo? Não tem cor, não tem credo, não tem time de futebol, não tem cheiro, não tem sexo. E quando eu sou um anjo, perceba que eu não tomo partidos, não? Eu entendo as pessoas. Eu vou tomar partido de acordo com aquilo que eu estou defendendo. Já vamos chegar lá também. Não quer dizer assim que eu vou aceitar tudo e concordar com tudo. Eu tenho os meus certos, os meus quereres, mas eu preciso entender primeiramente a questão da diversidade. E eu preciso entender que essa diversidade, ela fica complicada de entender se o meu paradigma, se o meu quadradinho, se o meu modelo de mundo estiver limitado. Então você precisa abrir o leque. Por isso a primeira atividade, para você sentir primeiro, olha como é difícil você se avaliar, calcule você avaliar outra pessoa. Naquela questão que foi dito ali da entrevista, né? O julgar antes de analisar, porque você olha e fala, putz, quando você fala, putz, já colocou, né, um bloco ali na frente. Será que? E a pessoa vai ter que pedalar 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Né? Inclusive na tua situação de carreira, muita gente pergunta assim: ah, mas eu quero me vestir do jeito que for, porque acho que as pessoas têm que entender a diversidade, porque as pessoas têm que. As pessoas não vão entender. Né? Tem muita gente que não vai entender. Então não adianta você falar que tem gente com preconceito de tatu, né? A pessoa não vai entender. E se você tem esse receio, vai ter que ir de camisa fechada. Né? E se você tem receio, porque tem algumas lojas que não vão querer, tem alguns empregos que não vão querer gente tatuada. E não é porque é preconceituoso, é porque de repente não quer contratar. Por outro lado, tem empresas que vão querer pessoas justamente tatuadas porque é um referencial de comportamento. Né? Vão querer o alargador de orelha, o piercing no nariz, o piercing na boca, na bochecha, na língua, até. Por quê? Porque de repente é um diferencial de mercado. Eu não vou querer um cara que venda skate para mim, um cara de terno e gravata, né? E ao mesmo tempo que eu não vou querer, de repente, um diretor de banco vestido de qualquer jeito para atender empresários que são preconceituosos. Porque é outra coisa que você também tem que perceber. O mundo é preconceituoso? Sim. Nós temos que combater? Tudo bem. Vamos combater. Mas entenda que existe. Se existe, eu tenho que saber trabalhar com isso. É nesse viés. Não, mas a minha vida é uma vida de briga contra o preconceito. Ok, mas você perceba que no ambiente profissional a condição fica um pouco mais delicada, um pouco mais complicada nesse processo. Tá? Que mais aqui? Não julga. Não julga. Então, para encerrar, o julgamento ele aparece. A diferença é colocar na mesa. Você olha para a pessoa e tal. Mais uma dicasinha aqui, eu vou colocar de novo aquele quadrinho. Como é que eu vejo, até em nível de carreira, para ter o cuidado da questão dos julgamentos, né? Vamos lá. Vou compartilhar a tela. Como é que eu tenho que tomar cuidado, então, e como é que eu tenho que avaliar a pessoa ali na minha frente? Então, perceba que no primeiro momento de carreira, no momento 1 de carreira, você não tem nem nome. É, o teu nome é o nome da empresa. Isso quer dizer o seguinte, eu falei com a moça da TIM, eu falei com o cara do Positivo, eu falei com a secretária da Vivo, eu falei com o gerente do não sei de quem. Então perceba que você não tem nome, você é apenas um cargo. A aula que vem eu vou falar sobre formação de cultura, um pouco, né, sobre isso, para você entender melhor, mas o primeiro momento de carreira é esse. No segundo momento de carreira, você tem o teu nome e teu sobrenome é o da empresa. Então, por exemplo, eu falei com o Rafael do Positivo, eu falei com a Mirna da TIM, eu falei com a Dalberta do não sei da onde. Esse é o teu segundo momento de carreira. E o teu terceiro momento de carreira é quando você tem só o seu nome. E aí, quando você tem só o seu nome, e nesse momento que você tem o seu nome, aí você pode começar a dar umas nadadas mais à vontade, no sentido de ser o que eu sou, sem me preocupar muito com o julgamento e podendo peitar questões de preconceito. A pessoa que está na tua frente, ela tem que ter esse cuidado, porque ela vai ser julgada por isso. Você não me conhece, eu nem me apresentei ainda, você sabe que seu nome é Rafael.
Então, você vai olhar e vai perceber algumas situações. E eu vou ser julgado por isso, tem que ter o cuidado, mas tem que trabalhar. Então, eu lido com gente, eu tenho que ter esse cuidado, essa condição, né? Então, veja em que momento de carreira você se encontra. Você tem um nome na empresa, você tem nome e sobrenome, que é o sobrenome da empresa, ou você só tem o seu nome? Então, essa é a primeira é a primeira condição de avaliação de em que nível que se está, justamente para ter o cuidado com relação ao preconceito das pessoas. Preconceito, como você está dizendo, tá? Eu não acho que seja preconceito. Aliás, vamos lá. Esse preconceito, eu odeio. Sabe aquelas pessoas que falam com a mãozinha, né? Falam preconceito. Com as, como é? Com as aspas, né? Então, assim, o preconceito ele é realmente um preconceito, né? Um conceito antes da hora. Então a pessoa não te conhece. E aí ela vem com as primeiras informações que é com relação à imagem. Então não adianta, querido, você reclamar quando você é avaliado de forma errada pela tua imagem e você, como foi dito ali, cuidado para não avaliar antes da hora também por essa questão. Beleza? Eu vou passar link para uma segunda atividade. Vai acontecer do mesmo jeito. Eu vou ficar quietinho aqui, esperando. Eu vou só cortar de repente o vídeo, né? Mas quem quiser chamar, chama, a gente vai conversando pelo chat. Abra lá e responda para a gente trabalhar valores, para a gente trabalhar certo e errado, para a gente trabalhar os nossos credos. Beleza? Tá aqui o link. Foi o link? Foi, né? Foi, não foi, foi. Foi o link. Entra lá, responde isso, te dou 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos antes do intervalo, para você fazer essa atividade, para a gente fechar esse primeiro bloco aí até antes do intervalo. Beleza? Manda bala. Dúvidas? Chama aí. Não o que, Elaine? Tá louca, Elaine? Desculpa, viu o quê? Não o quê e viu o quê, Elaine? Ah, não tinha visto o link. Manda bala aí. É o caso da ponte, tá? Eu sei que alguns conhecem, mas registra lá que até saber o nível que vocês estão tendo, para depois a gente ter um pequeno debate aqui. Beleza? Você vai ler o texto, vai colocar por ordem de culpa, o primeiro é o maior culpado, o segundo é o segundo maior culpado e o último é o que tem menos culpa, pelo que aconteceu no final da história. Então vocês têm 6 personagens, João Maria, Bandido Barqueiro, Amigo e Paulo, você coloca ali, né? Ah, é o meu primeiro culpado, segundo, terceiro, quarto, e você só vai clicando, aí vai gerar um gráfico, tá? Vou abrir esse gráfico aqui, e acho que de repente eu passo na tela para a gente discutir isso, beleza?
Vitor está perguntando o culpado do quê, né? Isso faz parte da avaliação também. Lembra que a gente falou que a gente julga nos nossos conceitos, né? Então, quando eu estou te perguntando aí a questão, tá lá escrito culpado pelo final da história. Então, você vai ter que definir o que você vai julgar. Daí você fala, porra, mas que estranho, né? Pois é, faz parte da discussão aí. Beleza? Ah, depois eu quero comentar o que a Larissa escreveu no final ali, ó. Quebra de paradigma. Beleza. Já comento, Larissa, o que você falou aqui que é importante, tá? Inclusive, galera, se alguém escrever alguma coisa para eu comentar e de repente alguém escreveu e passa e eu não falei, pode insistir, ok? Que de repente eu falo assim, ah, eu escrevi lá, o cara nem falou, né? Porra, é que às vezes você está aqui falando e realmente não percebe. Mas é só chamar que a gente conversa aí. É relativo, mas não deveria, né, Vitor? Então é justamente isso que eu quero que a gente trabalhe, tá? Então quando eu digo para você é bem relativo, eu não estou dizendo assim, ah, porra, que besta, não é bem relativo. É relativo, mas não poderia ou não deveria, né? Mas já vamos discutir isso. Larissa, suas tatuagens são aparentes, visíveis, né? Braço, pescoço, mãos. Tem nas mãos e pescoço? Ok. Eu tenho no braço, que eu mostrei, e tenho na cabeça. Vamos lá, ver o placar. 35, acabando já. Legal. Essa atividade, já vou começando aqui devagarinho, né? Essa atividade ela é interessante, por exemplo, quando você que é gestor e vai trabalhar tá na tua empresa, tem uma reunião lá com a galera, né? E reunião, muitas das reuniões que a gente faz é uma bela de uma porcaria, porque não tem pauta, a gente usa a reunião mais para discutir o que está com problema do que achar soluções e atrás de soluções, ou ficar passando dados e números que você pode fazer isso, né, do jeito mais fácil. E de repente você numa reunião trabalhar isso para mostrar para as pessoas os seus comandados, né, situações de valores e tudo mais, é de suma importância, tá? Eu acho isso extremamente importante. Então, fica aí, né, fica a dica, né? 2 minutinhos já e já passo.
36. Vamos lá, então. Eu vou... Casa da Ponte aparecendo, alguém me dá ok? Tá aparecendo os gráficos aí? Alguém vai ter que falar, porque a minha tela tá compartilhada, tá? Tô sem ler o chat. Tá aparecendo. Beleza, então. Obrigado. Galera, vamos lá. Esse é o resultado da turma de vocês. Então, colocou como maior culpado 64% bandido e 25% colocou como Maria como maior culpado, né? Logo depois, como segundo maior culpado, Maria aqui com 16%. Aí amigo ninguém, aí você já vê que há uma misturinha, né? Alguém já achando assim, assim, assado, como segundo maior culpado, apesar que Maria com 16, logo atrás 12, Paulo, lembrando que Paulo é o amante, ok? Terceiro maior culpado, o Paulo, com 15 aqui, quase o dobro, né? Do banqueiro. Quarto maior culpado, então o que mais interessa pra gente nesse momento aqui, o menor culpado, colocaram como o marido, João, tá? O bandido, como eu falando em cima, o bandido ainda sendo posicionado em todas as situações como menor, ainda uma pessoa colocando como menor, 5 pessoas colocando tal. Depois até, né, posso passar isso para vocês os resultados, para vocês pensar um pouquinho no assunto, e aonde que tudo isso é extremamente importante, tá? É importante justamente nessa condição aqui que eu vou mostrar para vocês agora. O que é que você trabalhou? Eu já volto lá, viu? Eu não esqueci de você, Larissa, tá? Eu já volto. Vamos fechar o caso da ponte, né? O que acontece no caso da ponte? Crença e valores pessoais, tá? Espero que tenha aparecido a tela para vocês aí. O que você discutiu nesse caso aqui? Joana casado com Maria, tal, 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 tal. A gente falou agora há pouco sobre julgamentos, ok? Daí eu falei assim, olha, você não consegue viver sem julgar alguém, isso é fato. Então o que acontece? O que você fez agora foi julgar os personagens. Você julgou como culpado ou inocente, ou maior ou menor culpado, beleza? Uh, por que eu digo que isso tem a ver com valores pessoais? Porque, na verdade, você não julgou apenas os culpados, você julgou a si mesmo, por uma razão simples. O seu julgamento reflete o seu comportamento. Vou repetir. O seu julgamento reflete o seu comportamento, ou vice-versa. O seu comportamento reflete o seu julgamento. Isso quer dizer o quê? Se você diz assim, Maria é a culpada, porque Maria não tinha que atravessar a ponte, beleza? É como você dissesse, se eu fosse Maria, eu não atravessaria a ponte. Então, o seu comportamento é, eu não vou atravessar. Meu julgamento, ela não tinha que ter atravessado. Tá ok? Se alguém discorda disso, pode falar. E falar mesmo, porque, como eu disse, eu não estou lendo o chat agora. Então, o seu julgamento reflete o seu comportamento. Da onde que você tira o seu comportamento? Você tira da sua crença, ok? Dos seus valores pessoais. O que é a sua crença? É aquilo que você acredita de certo e errado. A sua crença é o seu modelo de mundo. A sua crença é o seu paradigma. É aquilo que é a sua lupa, é a sua lente em que você enxerga o mundo. Da onde que você tira essa crença? Da onde você constrói a sua crença? Basicamente de informações. Informações a respeito do caso, informações a respeito do que é o mundo, informações, ou seja, que você lê, que você escuta e que você estuda e por assim dizer. E também das percepções de mundo. O que são percepções? Percepções são os achismos. Percepções é aquilo o que eu percebo, que eu acho, que eu entenda, que eu veja. Eu estou vendo e estou sentindo isso. Ninguém me disse nada. Não é uma informação. É algo que eu estou achando que. Estou tomando as minhas considerações baseadas em percepções. Eu junto percepção com informação. Isso vai me dar crença. E dando a minha crença, eu me comporto desse jeito porque acredito nisso e eu me comportando desse jeito, eu acabo julgando dessa forma. Beleza? E aí pergunto para vocês, vai ter que alguém falar, né, escrever, como eu disse, não dá. Esse texto, o caso da ponte, dá muita ou dá pouca informação com relação aos personagens? Pouca informação, muito pouca informação. Como eu não tenho informação a respeito dos personagens, eu vou trabalhar em cima de percepções. E as minhas percepções são criadas através de filtros, né?
Então, filtros que vocês vão ver no final da aula de hoje, que é para o começo da aula de quarta-feira, esses filtros que são como é que eu percebo as coisas, né? Como é que eu enxergo, como é que eu sinto, como é que as coisas aparecem para mim, beleza? Então, a sua crença foi baseada nisso aqui e jogou aqui, beleza? Aonde que isso é importante? Quando eu chego aqui no texto e vejo que tenho poucas informações sobre, eu começo a colocar algumas situações do tipo, mas se isso, se aquilo, né? Por exemplo, se Maria não tivesse assim, não teria acontecido assado. Se João não tivesse os cis da vida, os cis são os meus achismos, que não são informações. Então eu começo a julgar as pessoas baseado nisso. Como a gente falou, questão de tatuagem, né? Eu acho isso. Se ela não fosse assim, seria assado. Se eu não entendesse isso, seria aquilo. E a gente começa a ter esse bate-bola, ok? Então o que acontece? Resultado dessa historinha, né? Por que eu perguntei, até o Vitor disse, mas eu estou julgando o quê? Culpado pelo quê? Eu falei, olha, o jeito que você olha já é uma informação sobre, né? Porque se eu começo a pensar em traição só, porque se eu digo assim, minha pergunta é capciosa, eu digo assim, se é, é, julgue o final da história. Daí você fala, bom, tá, eu julgo o final, então eu tenho que começar pelo começo. E o começo diz lá que Maria começou a chegar atrasado, aliás, João começou a chegar atrasado e Maria traiu João, né? Aí quando você olha aquilo, a gente acessa, o chama de âncora, né? Acessa uma caixinha que para muitos, às vezes, essa caixinha é um pouco de uma cultura machista, de dizer que, porra, Maria estava incomodada, Maria tinha que ter falado com João, né? Maria não tinha que ter atravessado a ponte. Maria não tinha que ter ido aprontar, Maria tinha que ter falado com o João, mas de uma forma muito simplória, dá a entender que se você, por exemplo, é casado, está voltando para casa e fura um pneu e vai se atrasar, a primeira preocupação sua, normalmente, é avisar em casa. Então, João tinha que avisar e não está escrito ali, né? E outra, João estava traindo Maria? A gente não sabe. João poderia estar traindo Maria? Poderia, a gente continua não sabendo, e mesmo assim a gente julga. Né? São informações que não temos, mas temos percepções. E aí a percepção ela vai tender para questões de preconceito, questões de história de vida, né? A história, a tua bagagem que você carrega e tudo mais. Então, assim, Maria morreu porque atravessou a ponte? Não. Maria morreu porque João chegou tarde? Não. Maria morreu porque Paulo, né, o amante, não quis saber de ajudar? Não também. Tanto que aqui até a defesa de Paulo pode dizer, pô, você que é amante, né? Porque amante é para amar, então ele estava na praia dele. E alguém pode dizer assim, porque o rei vai falar isso. De novo, achismos, tá? Percebe a informação, né? Ah, amigo, né? Ela morreu porque o amigo não quis dar dinheiro? Não, também. Ela morreu porque o barqueiro cobrou muito dinheiro? Não, também. Ela morreu porque o bandido matou? Sim. Então, culpado pela morte de Maria, bandido. Resposta certa, a única bandido culpado, porque ela só perdeu a vida porque o bandido matou. Se você colocou Maria como maior culpado, é como se pegasse a Maria, chamasse o delegado e falasse, delegado, leva o culpado da morte de Maria. Ele falou, deixa comigo. Ele pega o corpo de Maria no chão e leva embora, a gente joga lá na cadeia. Daí você fala assim, porra, mas por que eu, de repente eu errei, falhei nesse sentido, né? Justamente porque com falta de informação, a gente coloca percepções na jogada. Quando a gente lida com pessoas, entenda, e aí vem a nossa preocupação inicial, né, de ter mais informações o possível daquela pessoa. Porque a minha percepção diz que, por exemplo, tatuagem é coisa de gente que não é confiável, né? E que você sabe que a máfia japonesa, a referência máxima é tatuagem, né? Você sabe que dentro da cadeia muito se marca com relação à tatuagem. A tatuagem tem muita coisa a dizer, mas você tem que saber dessa informação e não apenas achar que. Senão você vai tatuar uma carpa no corpo, um palhaço e sai andando por aí, não sei, já sabe o que vai dar. São informações de quem é do mundo policial do crime sabe que não são tatuagens interessantes para fazer. De repente você acha bonito, sai fazendo mas eu só queria fazer tatuagem, mas não tinha informação, foi por achismo. Então o que acontece é onde que eu quero chegar, ok? Para tudo na vida, vai ter o jeito certo, o jeito errado e o seu jeito. Então, o jeito certo, errado, o seu jeito, perceba que o seu jeito, ele não é um equilíbrio entre o certo e o errado. O seu jeito, ele é apenas uma outra forma de entender o processo. Por isso que eu costumo dizer que não existe certo e não existe errado. Existe apenas o seu jeito. Porque se o seu jeito é colocado na mesa, o certo e errado ele é abandonado. Quem cozinha na casa da mãe sabe do que eu estou falando. Porque daí você vai mexer lá. Ontem mesmo, né? Eu estava com a minha mãe, fui dar uma visita de longe, máscara e tudo mais, aquela coisa toda. Eu fui lá para cozinhar para ela, e de repente, quando eu vi, ela assumiu o fogão e começou a fazer. Ela queria fazer do jeito dela. Ela queria fazer molho bechamel do jeito dela.
E aí não há Jesus Cristo que fizesse convencer ao contrário. Quando você está fazendo churrasco, alguém sempre vem reclamar por cima do ombro, dizer, o fogo não está alto, não está na hora de virar carne, né, essa batata não está dura, essa caipira não ficou doce, né, você não tinha que falar um pouco mais firme com as pessoas. Então tudo isso é o seu jeito, ok? Não só o seu jeito, como por exemplo o jeito da religião. Não tem certo e errado, tem jeito da religião, por exemplo. Tem religião que diz, não vai beber. Tem religião que diz, não, tem que vir todo sábado aqui. Tem religião que diz, não, você tem que rezar todo dia. E ela não está nem certa nem errada, é apenas o jeito da religião, ok? Tem também o jeito da família. Minha família, por exemplo, não se senta na ponta da mesa em dia de almoço, jantar da família inteira. Porque se você fizer isso, vai morrer o mais velho ou o mais novo da família em uma semana. Eles falam, puta, Rafael, nunca vi algo tão idiota na minha vida. Eu falei, idiota, mas vai arriscar. Arrisque você sentar na ponta da mesa. Diz assim, não, eu vou quebrar o tabu dessa família. E aí no dia seguinte morre a avó da família. Você fala, quem é que, porra, é culpado da morte da avó? O neto gordo, careca, que quis quebrar o tabu e não conseguiu. Então são jeitos da família. E o que é mais importante para nós todos, tá aqui, ó. Você, enquanto gestor, para trabalhar situações de conflito, negociação e fazer a mudança, poder fazer a gestão dessa mudança de qualquer pessoa, lidar na vida de qualquer pessoa, influenciar qualquer pessoa no mundo corporativo, no mundo corporativo, tá aqui, ó, defender a empresa. Se você fala assim, mas a empresa que eu trabalho é um lixo, então eu não sei o que você está fazendo lá. Daí você diz assim, não, mas eu tô lá por causa disso, disso, aquilo. Eu digo, tá, então tá bom, então vamos lá, né? Mas assim, você tem que defender a bandeira que você, né, tá lá trabalhando, você tem que tá lá brigando pela bandeira que você defende, embaixo da bandeira, e acabou, entendeu? Se você entende que os valores daquela empresa não batem com os seus valores, aí são coisas a serem discutidas. Eu tipo, pô, eu não posso ficar por aqui. Porque a empresa ela tem uma cultura enraizada, ela tem o clima, como você sabe, tem a cultura, como você sabe. Como é formada a cultura, depois a gente conversa. Mas você, enquanto comando, como é que eu vou fazer a gestão desse conflito? Como é que eu vou bater o martelo? Quando é que eu vou dizer o que está certo e errado? Eu tenho que pensar no que a empresa gostaria. Como é que eu contrato alguém do certo e errado? O que a empresa gostaria? Como é que eu faço a questão de negociar valores aqui, né? O que a empresa faz? Você sabe que tem empresas que tiram o couro das pessoas. Né? E tem empresas que são bacanas. Tal. Depois, na volta do intervalo, eu vou falar sobre manutenção, para você entender melhor isso. Mas o fato é que você, acima de tudo, tem que pensar nisso aqui. Por isso que quando eu cheguei lá atrás, no começo da aula hoje, e falei de paradigmas, e falei de modelos limitados, né, modelo de mundo limitado, de você ter um banco de dados limitado, fica difícil você ter esse entendimento aqui, ó. Tá? Por quê? Porque se você vai ficar onde? Você vai ficar nesse entendimento aqui, ó. Do seu jeito. E o seu jeito não vai estar alinhado com o jeito de ninguém. E por isso que está vendo esse caminhão de gente dizendo, eu sou assim mesmo, o Facebook eu escrevo e você que engula, eu isso, eu aquilo, porque você admita, papapá, entendeu? Sempre não, dando tiro no outro, né? Dizendo que o outro está errado, porque a pessoa não consegue abrir a cabeça dela para outra condição que não seja o jeito dela mesma. Ela entende que tem que ser assim, acabou o ponto, e deixa as outras discussões de lado, ok? Minha família é meio louca? Pois é, mas é minha família. Não estou dizendo para todo mundo fazer, é o jeito da minha família, nem certo nem errado. A empresa que eu faço, ela atende melhor, pior, tá, né? O que está acontecendo? Então é o jeito da empresa. Isso, o que o comando está fazendo, né? O que a cultura da empresa está dizendo, está pedindo. E é assim que eu tenho que atuar, e é assim que eu tenho que trabalhar nesse primeiro momento. Beleza? Para encerrar esse primeiro momento, para dar um intervalinho aí um pouquinho, para dar um descanso, o, a Larissa comentou ali, quando ela começou a usar as tatuagens, acabou ajudando, né, as outras pessoas a. Deixa eu até ler aqui direitinho. Vamos julgamento, mas o braço. Aqui, mas a gente escreveu aqui, não estava lendo, ó, tá vendo? Daqui a pouco eu volto ali. Processos seletivos, meus pontos principais. Quem teve culpa pelo. Cadê que a Larissa escreveu, meu Deus? Tá aqui. Tatuagem de piercing, tá. O que acontece? Perceba que as pessoas que estavam ali, elas tinham uma questão de paradigmas, né? Ou seja, tatuagem e tal. Porra, que coisa estranha. De repente parece alguém que consegue influenciar as pessoas, que consegue vender o seu peixe e tem o que a gente chama de artefato. Né? Esses artefatos são situações que são visíveis para a formação de uma cultura. Então, por exemplo, eu vejo o pessoal do skate, aquele pessoal
do hip hop que dança na esquina lá no Shopping Itália. Eles estão com o bermudão, eles estão com aquela camisão, não sei o que, então, isso são artefatos. Artefatos é aquilo que é visível para a formação de uma cultura. E eu percebo que eles são ali, ok. Só que como eu não conheço ninguém dali, eu entendo que eles são lá do hip hop e acabou o ponto. Né? No caso de Larissa, Larissa aparece, né? Eu perguntei das mãos e do pescoço, né? O rosto, já digo por quê. De repente ela aparece, começa a atuar entre eles, e eles conseguem ter informações a mais, indo pelo caso da ponte, eles têm informações a mais que uma pessoa tatuada também pode ser uma pessoa Larissa, que é uma pessoa que está trabalhando com a gente e tudo mais. Ou seja, eu posso ser um pouco mais de mim mesmo prestando o meu serviço aqui, né? Ou seja, eu dei informação a mais. Ou seja, eu alimentei um banco de dados. Larissa serviu para alimentar um banco de dados de pessoas. Se você está dentro do ambiente, tem um poder de influenciar, né, tem uma questão de liderança, e você influenciou pessoas para isso, então é uma líder, e aí as pessoas se sentem à vontade, libertas para isso. Os exemplos, né, tanto que a gente fala do líder executivo, né, aquele que faz, o líder educacional, o líder carismático, tem vários nomes que passam pela mesma ação, no sentido de que a pessoa faz e alguém se espelha naquela criatura e acaba executando. Por que eu falei da tatuagem da mão e do pescoço e no rosto? Porque as tatuagens que são mais visíveis, principalmente mão e pescoço, essas sim são mais agressivas. Você pode estar dizendo um beija-flor na mão, mas é uma tatuagem que quando eu coloco a mão, né, eu não tenho tatuagem, mas só para mostrar a mão e tal, a mão aqui surge com uma condição. Tanto que quando você lê O Corpo Fala, aliás, eu coloquei já lá no portal de vocês O Corpo Fala, ele comenta que o uso das mãos aqui, esse gesto, né, esse gesticular com as mãos aqui, ele tem uma força muito grande. Não é à toa que os pastores eles usam muito essa condição, não é à toa que Elvis Presley cantava muito com a mão aqui, e por assim vai, né? Ou seja, ela serviu para isso. Há um risco de chegar antes da hora e as pessoas não gostarem, mas é questão de você ir tateando o mercado, beleza? Adriana, usa-se case nos meus processos seletivos, um dos pontos principais da aborto sobre o resultado é a questão do julgamento. Isso. O importante, Adriana, é sempre lembrar que, assim, quem escolheu Maria, quem escolheu João, quem escolheu quem para maior culpado, a princípio não está errado. Por que é a princípio? Porque é o certo dela. Ela entende o mundo dessa forma. Mas aí você explica que, peraí, né, a lei do homem e a lei de Deus não pode matar ninguém. Então, o bandido está errado. Do segundo ao sexto, você tem que trabalhar. Você disse para as pessoas que você pode defender do jeito que você quiser. Amante era amante, não tem que pagar nada, né? O amigo, pô, tinha um dinheiro guardado, a Maria estava fazendo bobagem, como é que eu vou gastar dinheiro com ela? Tá louco? O barqueiro estava trabalhando no dinheiro dele, um serviço que ele estava prestando, se ele abre mão hoje, vai abrir mão até quando? Então a gente consegue atacar e defender de acordo com os nossos princípios, nossa crença, nossos valores, né? Justamente trabalhando dentro dessa diversidade. Crenças limitantes são uma espécie de desculpa, mantém todo o contato de segurança, tá lá. As crenças limitantes, a Letícia está comentando aqui, a gente fala muito na questão a PNL trabalha muito com isso, né? A hipnose, né? A hipnose inclusive que eu faço também, sou hipnoterapeuta, a gente fala dessas crenças, ou seja, é o paradigma, você diz, não consigo. Hoje mesmo, a minha paciente estava com essa condição. Ela dizia assim, eu sei que eu sou capaz, mas ela não conseguia dar o passo. E a gente fez uma regressão justamente para tentar descobrir por que estava acontecendo isso. Então, o famoso assim, puta, será que dá? Pô, mas não chego lá. Pô, mas é tão difícil, tal. Ou seja, você já é o paradigma. É a condição da tua caixinha tá tão fechada que você não consegue observar saídas, não consegue observar que você pode avançar. E aí é um risco muito grande você entrar em zona de conforto, né? De uma questão de, puta, já que eu não consigo tudo aquilo, tá bom assim. Eu não consegui um apartamento maior, mas o que eu tenho é confortável. O carro não sei o quê, mas esse me leva e traz. E aí você começa a arrumar desculpas, né? Começa a arrumar, o que ele está falando ali, as justificativas, desculpas que não servem como justificativa para as tuas frustrações. Mas veja, eu não fui para Fortaleza, mas um final de semana ali em Caiobá tá tranquilo, né? Não, a gente passa ali, tá tudo bem, eu quero é paz de espírito, para mim tá bom. E aí a pessoa, ela começa a colocar uma vida minimalista, justificar uma vida minimalista para tapar as frustrações, né? Muita gente mistura minimalismo com passar necessidade, né? Eu tenho uma calça só, eu durmo na esteira, eu sou minimalista. Não, bicho, você tá maluco, né? Porque até discussões da felicidade que eu abri ali no início da aula, você fala assim, mas bens materiais não trazem felicidade. Ok, eu concordo, mas vai negar que uma TV bacana, com uma imagem legal, não é legal assistir um filme ali? Vai negar que, porra, uma cama, né, king, pra você deitar e rodar para lá e para cá não é legal? Entendeu? Claro que a que custo você está comprando aquilo, conseguindo aquilo. Mas não venha dizer de uma coisa muito simples, objetiva, que bens materiais não trazem felicidade.
né? Isso é paradigma, isso é crença, isso eu não concordo. Não posso aceitar esse tipo de julgamento nu e cru na vida para todos. Eu acho que há casos e casos com relação a isso. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa, falada ou escrita, antes de dar um intervalinho de uns 20 minutos? Alguma dúvida com relação ao caso da ponte? Entenderam como a gente agora, daqui em diante, né, vai trabalhar o teu certo, vai trabalhar aquilo que eu tenho que defender, o teu norte, como lidar com pessoas que têm essa dificuldade, alimentar banco de dados, alimentar a diversidade, entender que, pô, mesmo com a diversidade, existe um certo para cada condição, né, que elimina-se certo e errado sempre, mas é o certo para cada condição. Aquela questão da lei do crime, por exemplo, né? Você fala, porra, colocaram o cara no pneu, lá tocaram fogo no pneu, os caras são terríveis, né? Mas é a lei dos caras, para eles estão certos, né? Quando Pedro me fala sobre Paulo, Pedro que de Paulo, o caso da ponte, me lembrou esse filme. É verdade, tem uma. Esses dias eu não me apresentei, né? Mas entre outras coisas, eu sou do palco, né? Eu trabalho com teatro e tudo mais. E às vezes já assim tem prêmios, tem coisas, coisa que a gente vai vendo por aí. E uma vez eu escutei uma frase que eu achei. É nessa linha que você colocou aí, Graziela, que diz assim: quando alguém ganha um prêmio, esse prêmio tem muito mais a dizer de quem deu o prêmio do que para quem ganhou o prêmio. Quando a gente vê o Oscar, quando a gente vê o Gralha, né, o Gralha Azul, quando a gente vê os diplomas de universidade, de honorário, papapá, de medalha de vereador, de não sei o que, benemérito tal, até dentro da empresa, o melhor funcionário, isso, aquilo tal, diz muito mais de quem está dando o prêmio do que quem está recebendo. Para ver como é que a empresa valoriza isso. Tem um filme chamado, eu vou até colocar aqui, Homens de Honra, que é da história do primeiro mergulhador negro da Marinha Americana. O momento é isso, eu acredito. Falamos mais de gente e alinhamos. Exatamente, concordo com você, Graziella. O nosso paradigma, a nossa lente colocado na mesa, né? Esse Homens de Honra, o mergulhador, tem uma parte do filme lá, não vou dar o spoiler, mas tem uma parte do filme que o cara, que é o negro lá que sofre esse preconceito, ele salva um cara que vai se afogar. E esse cara que estava se afogando não foi salvo por um amigão dele, que era o fodão da história. Beleza. Aí sai todo mundo da água. Quem é que recebe a medalha de fodão? O amigo lá que se achava o fodão. Entendeu? E não o negro que ajudou. Por quê? Diz muito mais de quem deu o prêmio do que quem recebeu. Quem recebeu, né, fazer o quê? Mas quem deu o quê? Queria ferrar com o cara lá que era negro e deu no que deu. Então me lembrei disso aí. Beleza? São 8h44 aqui no meu relógio do computador. 9h05 a gente está de volta, beleza? Para a reta final da noite de hoje. Vou fechar aqui o vídeo, mas 9h05 estamos de volta, beleza?